O que é a mente? Qual a importância da meditação? O que é a verdadeira iluminação? Essas e outras perguntas serão respondidas agora por Vajra Kika no programa Consciência Próspera. Muita luz a você, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera. Esse é um programa de entrevistas que completou 13 anos no ar. Tem um caminho longo aí, hein? Eu sou o Diego Roque e eu estou muito feliz com a sua presença. Nós estamos ao vivo agora, estamos sempre ao vivo de segunda a sexta-feira, sempre com programas ao vivo. E aos sábados nós disponibilizamos a programação completa que vai rolar aqui no YouTube e no Instagram. Então fica sempre atento ao Instagram do Consciência Próspera, que tem a divulgação da semana. Então essa divulgação ela é feita no sábado. Aqui no programa Consciência Próspera, nós abordamos os temas da espiritualidade, autoconhecimento, do desenvolvimento consciencial, cultura dos povos nativos e temas sempre relacionados com essa sintonia, trazendo sempre muitas novidades de segunda a sexta-feira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço por gentileza que você se inscreva, ative as notificações, compartilhe o link desse vídeo com as pessoas que você sente que possam se beneficiar desse conteúdo que vai ser desenvolvido aqui hoje. Se você estiver conosco aqui ao vivo, deixe a sua mensagem aqui no chat, deixe a sua pergunta, deixe a sua mensagem positiva. Vou dar uma dica, hein? Perguntas enviadas pelo Superchat, elas ficam em destaque aqui, né? Então, elas ajudam na visualização e elas ajudam a viabilizar o projeto Consciência Próspera. E se por acaso você estiver acompanhando esse vídeo gravado, deixe o seu comentário aqui, também é muito importante. Isso ajuda no engajamento, né, aqui do vídeo, porque a plataforma, dessa forma, a plataforma ela compreende que esse conteúdo ele é relevante. Ele é relevante, esse conteúdo de espiritualidade ele é relevante e assim ele vai distribuir para mais pessoas. E distribuindo para mais pessoas são mais almas conectadas com temas positivos, são mais consciências prósperas em sintonia. Hoje eu vou bater um papo com o Vajra Kika e o tema será Advaita e Gnana Yoga. Seja bem-vindo, Vajra Kika, gratidão por aceitar o convite. Olá, boa noite a todos, ouvintes do canal Consciência Cósmica. Queria agradecer por essa oportunidade de falar aqui, mais uma vez, dessa vez falando sobre Advaita Vedanta e Gnana Yoga. Legal, maravilha. Muita gratidão, viu, pela oportunidade de poder bater esse papo aqui com você, de poder acessar esse tema que é tão importante para o nosso desenvolvimento espiritual, para o desenvolvimento da nossa consciência, e falar sobre esses temas em aberto é muito importante. E antes de nós entrarmos no tema do programa de hoje, Vajra, por gentileza, você pode nos contar como foi o seu despertar espiritual? Você que é um engenheiro de formação, né? Imagino que nesse despertar da espiritualidade, né, você tenha se conectado com a grande engenharia espiritual, vamos dizer assim, né, nas trilhas da sua vida. Como é que foi o seu despertar espiritual? Bom, eu primeiro vou contar, tem dois lados, dois caminhos paralelos aí. Desde a minha infância, eu fui criado dentro da cultura protestante, a congregação cristã no Brasil, que meus pais frequentavam, se casaram lá, e me levavam, eu, a minha irmã, para todo domingo a escola dominical, para estudar a Bíblia, né? Paralelamente a isso, tinha a escola normal, eu estudava colegial, depois fiz a faculdade, eu tinha muito jeito para ciências exatas, matemática, desenho geométrico, computação, acabei fazendo engenharia. Tive esses dois lados do meu aprendizado, o lado místico, religioso, cristão, ocidental, e o lado técnico, científico, sempre vi as duas visões. Então, mas esse
parede de conflito, quer dizer, esse jogo de duas visões, o lado religioso, a criação, o estudo religioso, a criação e o estudo científico, materialista, em mim foi, desde criança, desenvolvendo um processo que eu só fui notar, perceber que estava acontecendo comigo lá adiante, mais adiante. Mas com 4, 5 anos de idade, eu já comecei a perceber, ter percepções, compreensões de eventos, compreensões de um acontecimento, uma fala de uma pessoa, uma explicação, algum evento, assim, e aquilo ficava marcado para mim. E eram coisas esporádicas, era um evento aqui, depois passava um ano, um tempo lá, tinha um outro evento lá, uns 5 anos de idade, 8 anos de idade, eu ia percebendo detalhes, e para mim eram percepções desconexas, desconectadas entre si. E eu chamo agora essas percepções que eu ia tendo, de pérolas que eu ia colhendo ao longo do meu caminho, que começou então lá com 6 anos de idade. Isso foi caminhando até que chegou no momento, quando eu cheguei aos 22 anos de idade, que todas aquelas lições se juntaram e eu percebi que existia uma conexão entre todas elas. Então, eu digo que aquelas pérolas que eu estava colhendo se transformaram num colar de pérolas, se tornou um negócio coerente, funcional e perfeito, um conjunto de ideias que eu encontrei o caminho. Então, para mim, foi meio que o caminho que eu caminhei sem programar. Eu não estava procurando um caminho. Eu fui construindo um caminho ao longo da minha infância, da minha juventude, da minha adolescência, até que chegou nesse momento, que eu chamo de momento de meu despertar, em que todas aquelas ideias, aquelas percepções se conectaram. Nesse momento, eu percebia, eu tinha uma compreensão, eu posso depois, mais adiante, falar sobre isso, sobre a relatividade entre a percepção que a gente tinha das coisas, todas aquelas pérolas que eu colhi se referiam a percepções. As pessoas percebiam uma coisa, a outra percebia outra coisa diferente, conflito das percepções. Eu fui percebendo que existia, basicamente, o mais simples de explicar é o seguinte, que existem dois mundos que são diferentes. Um é o mundo real, o outro é o mundo mental. E que a gente só pode falar, pensar e conversar, seja religião, seja ciência, do mundo mental. E do mundo real a gente só tenta falar, a gente não consegue. Então, o que a gente pensa nunca é a verdade, nunca é o real. É sempre uma ilusão criada na nossa mente. E eu não conseguia expressar isso para as pessoas. Ficava difícil falar para o pessoal, você está vendo aí esse lápis lá, o meu professor na faculdade, esse lápis que está em cima da mesa aí, é uma ilusão que você está tendo. Eu não consigo explicar isso para as pessoas. E foi aí que eu comecei, então, uma procura consciente. Fui atrás de ver se já existiam pessoas, escolas, cultos, filosofias que expressassem esse conhecimento que eu tinha encontrado, construído. E foi, então, que eu tive uma orientação, uma grande orientação do Humberto Holden, espiritualista que morava, por coincidência, perto da minha casa, em São Paulo, e ele me indicou, falou, você tem que ler Vivekananda, Swami Vivekananda. E quando eu fui ler Swami Vivekananda, eu fiquei maravilhado quando eu vi que ele estava falando, ele falava lá no conhecimento sobre a Advaita Vedanta, sobre Yin Yoga, que representava muito aquilo que eu tinha para dizer e não tinha nem conseguia explicar para as pessoas. A partir daí, a minha caminhada, a partir daí, foi estudar Yin Yoga e Advaita Vedanta. Quer dizer, eu primeiro encontrei o caminho e depois fui estudar ele. Foi se encontrando no caminho, muito bom, gostei. Nós já temos uma entrevista aqui do Vajra Kika no canal Consciência Próspera, inclusive o link vai ficar disponível aqui para você acessar quando terminar essa live hoje, né? Quando você terminar de assistir esse vídeo, tem um link disponível aqui para você acessar uma outra live que o Vajra Kika participou aqui no canal, falando sobre Mahalila, que foi muito bacana, um conteúdo muito profundo sobre o jogo do conhecimento, mas para quem está acompanhando aqui o nosso bate-papo de hoje, o Vajra, você poderia, por gentileza, relembrar, né, ou falar sobre o que é Mahalila? E é o mesmo que o conhecimento da nossa vida cotidiana? Mahalila significa a palavra Mahalila, Maha é grande, Lila é brincadeira, grande brincadeira. É um jogo indiano de tabuleiro que também chamava Nyan Chapó, Nyan é o conhecimento, é o mesmo da
Biennial. Chapô é jogo, jogo tabuleiro, né? Então, o jogo do conhecimento, uma grande brincadeira, as duas, o jogo do conhecimento e uma grande brincadeira. É um jogo de tabuleiro indiano, bastante tradicional, se remete a citações de jogo assim em trechos dos Vedas, ou seja, de mais de 1000 anos atrás, mas um estudo feito por um professor universitário acho que norueguês, ele encontrou tabuleiros de Magalila, aí, obrigado por apresentar, Diego, isso aí é um tabuleiro de Magalila, que nós fazíamos aqui, e que encontrou tabuleiros assim, uns 300, 400 anos atrás. Assim, já foi encontrado tabuleiros de Magalila na Índia. Né? É um jogo, então, que as pessoas vão jogando com o objetivo de chegar na casa. Tem 72 casas, o objetivo é chegar na casa 68 da Consciência Cósmica, tem uma porção de regras que faz a pessoa acelerar, correr lá para cima, ou cair, voltar para baixo. Tem que jogar dados e ir caminhando com as suas peças. Né? E cada casa representa um estado de espírito, uma emoção, um acontecimento. Então, ao jogar, você vai caminhando por esses estados de espírito, vai estudando, compreendendo e pensando sobre eles, e vai construindo o seu caminho dentro do jogo. Por isso, ele é um jogo muito instrutivo, mas também é muito usado como oráculo e também é muito usado como apoio psicológico, né? Fazer acompanhamentos, assim, terapias. Cada pessoa joga de uma forma diferente, isso, inclusive, foi muito interessante aqui. No ano passado, em 22, nós demos 2 palestras aqui no canal Consciência Próspera sobre o Magalila. A primeira foi em fevereiro, fui eu e a Bia Blossom, minha companheira, que fizemos esse tabuleiro, que chama Magalila Tapopele. Nós falamos sobre o nosso jeito de jogar. E depois, 3, 4 meses depois, em julho do ano passado, foi dia 12 de julho, o Samuel teve a ideia de reunir 8 facilitadores, 8 pessoas que jogavam Magalila. Fui eu, a Bia Blossom, o Elias Cadira, o Anho Tamirá, meu casal, o Nixon Gabriel, a Denise Mascarinhas e Marcelo Satian. E essas 8 pessoas, cada uma joga, né, o Magalila do seu estilo. Uns mais como um passatempo, uma brincadeira instrutiva, outros como um oráculo, outros como apoio a terapias. E foi muito interessante ver esse jogo de maneiras de jogar, né? De mostrar que o jogo tem muitas facetas, né? E aconteceu um negócio fenomenal essa última entrevista, em julho. O Samuel pediu para que a gente jogasse, para mostrar para os que estivessem ouvindo como que se jogava o Magalhães. Então, a proposta foi que cada um de nós jogasse o dado uma vez, caminhasse as casas e mostrasse o que acontecia quando a gente pulava de uma casa para outra, lia e explicava o significado daquela casa. Esse jogo, quando a gente joga, normalmente dura algumas horas, porque o cara, para começar a percorrer todo esse espaço, ele sobe, chega lá em cima, cai na boca, numa serpente, cai para baixo, e demora algumas horas para você conseguir algum jogador chegar lá em cima, né, na casa que você está agora. Então, nós começamos a jogar, joguei eu, jogou a Bia, depois jogou o Elias, e foi jogando todos os anos. E quando jogou o último, e foi caminhando pelo tabuleiro, e nós fomos explicando o que significava cada coisa, e quando jogou o último dado, a última vez, a 8ª pessoa, ele caiu, ele foi parar na casa cósmica. Então, foi impressionante que nós éramos 8 desconhecidos, a gente se conhecia, um outro conhecia o Elias Cadira, por exemplo, mas jogávamos de formas diferentes, né? E a primeira vez que nos reunimos, fomos jogar e conseguimos um caminho direto, do começo ao fim, em 8 jogadas, chegamos no objetivo final do jogo. Então, para ter uma demonstração, assim, foi uma sincronicidade que, para nós que entendemos, conhecemos como que é esse jogo, foi de arrepiar. Foi arrepiante ver aquilo acontecer, jogando dado, acontecer isso, nós construirmos isso daí. Foi um sinal muito forte, que, inclusive, esse grupo de pessoas, não somos só nós, existem outros facilitadores de Magalila aqui no Brasil. No Brasil está crescendo muito o interesse por Magalila, mais do que tem na Europa, mais que nos Estados Unidos, mais do que tem na Índia até. Então, de repente, quando o Samuel teve essa ideia de juntar 8 facilitadores de Magalila, 8 facilitadores diferentes, né, ele construiu, mostrou esse estado, esse poder forte que
nós estamos construindo aqui no Brasil com o jogo Mahalila, seja como um jogo oracular, como apoio à terapia, como apoio ao divertimento e conhecimento. Sim. E a força da sincronicidade, né, que você falou, acontecendo na prática, né? Quando eu fui acontecer, eu falei, não acredito. E está registrado, né? Está registrado. O link vai ficar aqui disponível para você que está aqui nos acompanhando acessar depois. Aqui embaixo está passando o banner com o site do Vajra, que é o mahalila.blog.br. Lá é possível encontrar mais informações. Vajra, eu tenho uma curiosidade que eu imagino que algumas pessoas que estão acompanhando aqui o nosso bate-papo de hoje também tenham, né? Que é a respeito do significado do seu nome iniciático, do Sânia, né? Quando que você recebeu o Sânia e qual que é o significado de Vajra Kika? Bom, esses Sânias eu recebi numa troca mútua entre eu e a minha companheira, a Bia Blossom. Isso foi no ano de 2013. Ela já tinha os Sânias que ela tinha recebido do Osho, né? E conversando sobre isso, nós combinamos de trocarmos novos Sânias para nós. Eu daria um a ela e ela daria uns Sânias para mim. Eu dei para ela o nome Bia Blossom, Blossom significa desabrochar, e ela escolheu o Vajra, o Vajra que vem do mantra tibetano, bastante conhecido. Muita gente já deve ter ouvido falar, que é Om Vajra Guru Padma Siddhi Hum. É um mantra tibetano, muito cantado, muito repetido aí, principalmente nos lamas lá, né? Nessa frase, o Vajra significa que vou ler aqui um texto do Rinpoche, um lama tibetano chamado Sogyal, num livro que ele escreveu em 99, chama Livro Tibetano de Viver e Morrer, ele escreveu: Vajra significa a imutável e não dual sabedoria dos Budas, significa que a imutável e não dual sabedoria dos Budas pode cortar as ilusões e obscurecimentos sem nunca ser danificada ou destruída pela ignorância. Vajra refere-se à indestrutível essência da verdade. Então é isso. Vajra é a força da verdade perante a ilusão, perante a ignorância. É a força de enfrentar isso e não se perder, não se destruir. Como um diamante, ele é puro e não se destrói em contato com a ilusão ou a ignorância. Eu gostei muito desse nome que ela deu para mim e eu dei para ela o nome de Bia Blossom. Muito bonito. Você sente que quando você recebeu esse nome, ele contém uma energia, assim como você falou, né? Você sente essa energia presente na sua vida agora como um desenvolvimento, como você disse? A Bia, quando teve a ideia de dar esse nome, ela disse que ela estava lá num ashram tibetano, né? Estavam lá fazendo meditação, estavam meditando com esse mantra, e aí ela sentiu uma intuição, uma vozinha, lá no fundo, dizendo: olha, é esse o nome que você tem que dar para o Kika, né? É o caminho dele, é o que a luta que ele faz. Você vê que depois eu e a Bia nos dirigimos ao lado para o Mahalila, fizemos tabuleiro, tornamos facilitadores do Mahalila, mas eu sempre tive dentro de mim essa força de ser um divulgador da Advaita Vedanta, do pensamento de Advaita Vedanta, não rigoroso como se faz na Índia, mas de jeito mais ocidentalizado de apresentar. Eu sempre tive essa força de falar sobre isso, sabe? Falar sobre o conhecimento, a união pelo conhecimento. Então, foi um nome bastante adequado que ela deu para mim, muito adequado. E no seu caminho, né, nós falamos sobre, você na verdade falou, né, sobre o seu despertar espiritual, sobre a sua caminhada. Eu imagino que você tenha entrado em contato com muitas filosofias, com muitas formas de pensamento, mas eu gostaria de perguntar para você como é que se deu o seu primeiro contato com a filosofia e o pensamento hindu, né? E vou aproveitar aqui e perguntar para você também o que são os Vedas? Bom,
Vou falar primeiro sobre os Vedas, que são. Os Vedas é uma coletânea de escrituras, natureza religiosa, que é a fonte do hinduísmo. Começaram a ser escritas no segundo milênio antes de Cristo, entre 1500 anos antes de Cristo, mais ou menos, que é mais ou menos também a época em que começou a ser escrita os textos da Bíblia judaica, né? O Velho Testamento, Gênesis, essas coisas, o Pentateuco começou a ser escrito mais ou menos em 1200 antes de Cristo. Um momentinho só, por favor. Eu recebi um recado aqui que o som está meio ruim, está meio baixo, né? Para eu falar O mais som? baixo. Se você quiser aproximar mais, para mim tá bom, mas se você quiser aproximar mais, deixa eu dar uma olhada no chat aqui se alguém falou algo. Enquanto você faz o ajuste, eu vou dando uma olhadinha nas mensagens que estão chegando aqui. Do jeito que eu estou instalado aqui, estou muito ajustado, não dá para aproximar muito. Eu tenho que me aproximar. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pedir um feedback para quem está nos acompanhando aqui ao vivo. Se puder colocar aqui no chat, se você está conseguindo ouvir o áudio do Vajra, então nos ajuda aqui. Deixa eu ver algumas mensagens aqui enquanto o Vajra está fazendo os ajustes no áudio ali. Ajustes técnicos, gente, é ao vivo, é assim mesmo. Então, a Brenda está tá falando que estava aguardando começar antes de iniciar a live. Bosque Sagrado também deu uma boa noite. Edilaine Fernandes, aguardando com muita alegria e amorosidade, sou admiradora do doutor Amilcar. Legal, algumas mensagens chegando, daqui a pouco eu vejo mais mensagens aqui. O pessoal deu um feedback aqui falando que o som tá bom, que o som tá ótimo. Então, vamos seguir nosso bate-papo aí. Tá confortável, Wagner? 15 centímetros a mais do microfone aqui, vamos ver se melhora. Legal, eu estava falando dos Vedas, né? Que, assim como a Bíblia foi escrita mais ou menos uns 1000 e poucos anos, começou a ser escrita, né? 1000 e poucos anos antes de Cristo, e é uma coleção de textos escritos em estilos completamente diferentes. Alguns são orações, outros são cânticos, outros são histórias, né? Outros são quase que uma contabilidade. Enfim, tanto os Vedas quanto a Bíblia têm esse conjunto de textos escritos com estilos diferentes e em épocas diferentes. Né? Tem mais de 500, 600, 1000 anos entre o começo e o fim dele. Os Vedas foi escrito até próximo já de... Os Upanishads já foram escritos 500 anos antes de Cristo, ou seja, passou 1000 anos entre o começo e o fim. Daí. Então, esses são os Vedas, esses são os livros religiosos que são a base do hinduísmo. Né? E lá dentro está a base também da Jnana Yoga e da Advaita Vedanta, que isso já é uma interpretação que vem depois. A gente fala mais sobre isso daí, que significa Advaita Vedanta mesmo. Quando chegar a hora de falar sobre isso, eu explico melhor. Bom, você perguntou também como foi meu contato com a cultura hindu, né? Na adolescência, eu lia livros diversos, gostava de livros de matemática e gostava de livros de religião. Eu procurava ler um ou outro, não era um leitor muito exagerado, mas eu lia alguma coisa. Então, eu lia alguns livros sobre hinduísmo. Em especial, eu gostava do Jiddu Krishnamurti. Tinha outros que eu lia lá, não gostava muito, não. Achava muito confuso, muito tendencioso ou muito manipulador. O Jiddu Krishnamurti eu gostava bastante. Foi meu primeiro contato, então, com a cultura indiana. É curioso, eu falei que lia livros matemáticos. O taoísmo chinês eu conhecia através de um livro de matemática. Um livro de matemática que estava falando sobre a aritmética booleana, a álgebra booleana, que era assim, não, dois valores, aí tinha um parágrafo de 4 linhas que explicava o que era o tal, como o sim, o não, o yin e o yang, né? Só 2 valores. E lá que eu fiquei sabendo que existia esse tal de tal aí. Então, você vê que as ligações vão acontecendo de uma maneira tudo inesperada. Bom, eu tive, então, esse primeiro contato foi através de leitura de livros. Depois, quando tive aquela experiência que eu falei para você, despertar as atividades da novidade, eu fui procurar mais informações.
e quem mais falava sobre isso. E aí eu fui procurar em vários caminhos mesmo, né? Não só o taoísmo, mas fui procurar em Cabala, nos indianos lá, os rishis não, os sufis, né? Fui estudar tudo isso daí para ver aqui tinha a sociedade teosófica, a sociedade antroposófica. Fui conhecer, estudar tudo isso daí para ver se eu encontrava algum que falasse aquilo que eu queria ver. E foi quando tive essa ideia de conversar com Humberto Holden, que era um escritor espiritualista italiano que morava lá perto da minha casa, e ele era muito eclético, ele conhecia tudo, a natureza do conhecimento dele era de juntar tudo, ele era ecumênico, assim. Foi ele que me disse, que deu a dica, né? Falou, olha, você precisa ler Swami Vivekananda, para isso que você está querendo falar. Então ele percebeu, eu não consegui explicar direito, ele entendeu o que eu queria dizer, me deu a dica certa, né? E depois, já adulto, já formado, já com a minha vida econômica encaminhada, eu passei a procurar em templos Vedantas mais informação. Eu fui em templos Vedantas de São Paulo, na Califórnia, na Flórida principalmente, colhi muito material, foi aí que eu descobri que existiam muitas pessoas falando sobre isso e falando de uma forma um pouco diferente umas das outras. Uma forma mais tradicional, como é feito na Índia, e outra uma forma mais ocidentalizada. Né? Então, conheci muitas pessoas pela leitura, por vídeos, e alguns até pessoalmente tive a oportunidade de conhecer. Você falou sobre o Huberto Holden, né? Que é uma referência, né? E eu imagino que você teve a sorte espiritual de encontrá-lo aí no meio dessa trilha, né? Qual que é a sua... Eu nem me lembro, eu me lembro do encontro que eu tive com ele. Eu não me lembro como foi que eu descobri que ele morava a 3 quadras da minha casa. Não sei como eu descobri. Eu conheci ele, fui lá, bati na porta, conversar com ele, ele me recebeu muito bem. Foram umas 2 horas, 2, 3 horas de conversa. Eu expliquei para ele o que estava acontecendo, que eu tinha encontrado um conhecimento e não sabia o que fazer com aquilo, não conseguia nem explicar. Eu tentando falar meio confuso o que eu queria. Ele logo pegou e logo deu a dica, mas foi mais do que preciso. Depois, naquela época não existia internet, né? Não dava para dar Sim. Google, né? O que é Swami Vivekananda? Não era assim. Tinha que procurar livro deles e encontrei 2 livros, né? E na sua opinião, desculpa, É. pode concluir, por gentileza. Você pode mostrar mais uma imagem que tem aí? Posso, claro. É Vamos lá. a imagem seguinte, ó. Essa imagem, não, anterior a essa. Né? Tá. Essa imagem foi a minha primeira tentativa de explicar o que eu estava percebendo. É um quebra-cabeça de imagens em volta, tem várias figuras aí, quem se aproximar vai ver, tem pessoas, tem o time de futebol que eu jogava, pessoas, amigos, tem a minha irmã beijando o marido dela, minha namorada na piscina, tem um monte de imagens, e no meio, essas peças, como montando quebra-cabeça, né? E no meio, o quebra-cabeça tirou essas peças e eu escrevi fio, porque era o que cabia no espaço. Se fizesse uma palavra muito grande, né? Sentimento, ficaria muito longo, então eu escrevi fio. E a ideia que eu queria dizer, olha, além das imagens que a gente vê, tem outra coisa lá no fundo que a gente não vê, porque está escondido pelas imagens que a gente vê. Era isso que eu queria dizer. Né? E foi isso que eu levei para o Humberto Golden. Olha, é isso que eu quero dizer, explicar para as pessoas que elas não entendem o que elas estão vendo ofusca a vista delas, elas não conseguem ver o sentimento real que está lá no fundo. A próxima imagem aí, você pode mostrar, a foto do Humberto Golden aqui à esquerda, né, essa foto cinza, aquela colorida vermelha do lado é o Vivekananda que ele indicou. O Humberto Golden é do século XX, meados do século XX, e o Vivekananda é do final do século XIX. O Humberto Golden ele era incrível, que ele traduziu para o português o Bhagavad Gita, que é indiano, o Tao Te Ching chinês e o Novo Testamento, que é cristão, né?
Então, ele tinha domínio de todas essas línguas, todo esse conhecimento religioso, ele era bem ecumênico mesmo. Foi espetacular. Ele falou para mim, olha, vai ler Swami Vivekananda que ele já diz isso que você está querendo dizer. Foi para mim impressionante. Isso aí sabe, uma força enorme que eu recebi. Sim, imagino. Foi uma pérola que eu recebi, né? Sim, e como impulsionou, né? Eu imagino que naquele momento em que você teve acesso a esse tipo de saber, né? Quando eu comecei a ler, falei, pô, até os caras já estão há 1.500 anos dizendo isso. É muito bom, né? Você descobrir. Depois eu explico um pouco os conceitos que tem que eles abordam, né? E somente o conceito da sobreposição é muito impressionante. Ficou bastante. E quando eu vi aquela imagem que você montou aqui, a gente compartilhou, aí me vem aquela frase, né? Se a gente não consegue falar, desenha, né? Então você desenhou, ele captou ali. A primeira tentativa de explicar foi essa imagem, a segunda tentativa foi o livro, que eu vou falar do livro no final. Esse livro que está aqui do meu lado. E esse caminho, ele acaba levando também para o caminho do yoga, né? Então, gostaria de entrar nessa temática com você e desenvolver em cima também, se você, se assim permitir, mas, por gentileza, pode falar. Então, os livros que eu encontrei do Vivekananda, os dois que eu encontrei, um chamava Quatro Yogas para Autoconhecimento. Pode mostrar a próxima imagem, que é a capa do livro do Vivekananda. Quatro Yogas de autorrealização. Né? E está escrito lá, Bhakti, Karma, Jnana, e a outra seria a Raja Yoga. Ele pôs um outro nome aí, Vaita, mas depois no livro mesmo ele chama de Raja Yoga. Eles falam das 4 formas de yoga e como elas, por práticas diferentes, por caminhos diferentes, tentam fazer a mesma coisa, que é a yoga. Né? Esse daí foi a primeira coisa que eu vi com o Vivekananda, que existiam essas 4 formas principais de yoga. Né? Yoga significa união, ou manter atrelado, que é juntar as coisas. E o que isso quer dizer na escola filosófica? Yoga é a união, é do eu com o todo, basicamente. Né? Como você conseguir reunir aquilo que se separou em algum momento, que você se sente desconectado na vida, e esse sentimento se consegue através da yoga, e existem esses 4 caminhos principais, vamos dizer assim. Eles não são caminhos excludentes, eles não são caminhos, não é que faz um, não faz o outro, você pode fazer os 4 se quiser, né? Mas tem pelo estilo da pessoa, algumas pessoas se adaptam mais a um deles, mais aos outros. Eu me dou muito bem com a Yin Yoga, né? Mas tem gente que se dá muito bem com a Raja Yoga, as variantes da Raja Yoga, como a Hatha Yoga, né? É uma yoga dos exercícios físicos, controle mental, físico, respiração, pranas, mudras, kriyas, asanas, pranayana, tudo essas práticas são abordadas pela Raja Yoga. E no Ocidente, a Raja Yoga teve um desenvolvimento muito forte no século XX e se tornou basicamente um sinônimo de yoga. Aqui no Ocidente, a gente pensa que yoga é isso, né? É fazer exercício, é respiração, meditação. Né? Mas não é só isso. Existem outras formas de yoga, como a Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção, através de orações, cânticos devocionais, né? Por exemplo, os Hare Krishnas, ou o pessoal que faz o Shiva Sufi, são praticantes de Bhakti Yoga, estão constantemente em devoção, de maneira, e como que eles conseguem, com uma devoção constante e sem parar, consegue a união, consegue a yoga. Como você consegue com a Bhakti, a yoga? É que você fica tanto tempo se dedicando a agradecer a divindade, a orar a divindade, que você vai se esquecendo do eu. Praticando muito, insistindo muito, você acaba esquecendo do eu e consegue fazer, então, aquela fusão do eu com o todo, que é o objetivo de toda a yoga.
Não adianta fazer yoga se for só para fazer exercício físico, respiração, ficar calminho, estou nervoso, respirar 3, 4, 10 vezes aqui para ficar calmo. A pessoa que está fazendo yoga não está fazendo yoga. Yoga é você conseguir unir um todo, tá? A Karma Yoga já é a yoga pelo trabalho altruísta, sem interesse. Você faz a ajuda para os outros, simplesmente que você tem capacidade para fazer, tem condições de fazer, então você faz. Não faz para ganhar, não faz para vender, você não cobra nada pelo que faz. Por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Médicos Sem Fronteiras, Doutores da Alegria, né? O Grupo da Sopa, que se reúne para dar sopa para os pobres, fazem isso fazem porque é para fazer, para ajudar, porque tem condição de ajudar. Sim. É uma forma de yoga. Você também faz o trabalho altruísta desinteressado, sem parar constantemente. Todas as formas de yoga precisam de persistência, né? Você consegue, com isso, também a yoga, você esquecer do eu e se sentir unido no todo da vida. A Jnana Yoga, é a yoga pelo conhecimento, pela compreensão. As práticas costumam ficar constantemente questionando o que é que eu estou pensando, o que é isso que eu estou pensando, se estou pensando é verdade ou não é. Como que se forma o pensamento, o que é pensar, e ficar constantemente questionando o conhecimento. Sim. E, em especial, tem um conhecimento especial que convém vocês ficar inquirindo bastante, que é o conhecimento de si próprio. Quem é você? Né? Quem sou eu? Como que eu sou? Quem é esse que pensa que sou eu? Né? Questionamento. Isso daí é uma prática também. Exemplos clássicos é o Vivekananda, no Ocidente tem o Ramana Maharaj, no século XX, no Ocidente tem alguns nomes que eu encontrei que praticam isso, como Peter Marchand, Paul Smith, o Bodhi, né? Enfim, conseguir a yoga pela compreensão. E a Raja Yoga, que eu disse, é a yoga pelas práticas de respiração, meditação, práticas físicas e a meditação, físicas e mentais. Né? Então, todas elas visam conseguir a união por caminhos diferentes. Umas são mais adequadas a um tipo de pessoa, outra tipo de pessoa está bem com o outro. Você pode praticar um pouco de cada. E todas elas precisam de persistência, todas elas precisam de vontade, de insistência. Né? Sim. Eu acho que a Yin Yoga ela é um pouco mais rápida e um pouco mais persistente, ou seja, quando você consegue compreender alguma coisa, então perguntar, isso, tentar entender, a hora que você consegue perceber, você não desaprende mais. Sabe? Você não esquece, mas você não perde aquilo que você ganhou com a Yin Yoga. Já a Raja Yoga, a Hatha Yoga, por exemplo, você faz um monte de exercício, meditação, não sei o que lá, mas se você para de praticar pelos meses, você perde bastante do estado que você conseguia, né? Então, ela precisa de prática constante. Já a Yin Yoga, quando ela vai mais rápido e é mais persistente o ensinamento que você consegue com ela, né? O estado que você consegue. Eu lidei muito bem com a Yin Yoga. Queria explicar como se fala essa Yin Yoga. Você vê na capa desse livro que está escrito Jnana, né? Sim. Como se translitera o mundo inteiro. Mas se você perguntar para um indiano como eles falam essa palavra, é um som diferente. Esse J tem som de Gi, é gutural, de G, né? De Gi. O N com tio é o NH. Tem o A que eles põem em cima uma barra que eles põem em cima do primeiro A, que significa que o primeiro A é tônico, é mais forte. O segundo A é mais fraco. Então, juntando tudo isso, o jeito de falar Jnana não é Jnana. Em português, o jeito de falar é Ginham. O jeito melhor de escrever em português é Gnhan. Ginham. É o jeito de falar o nome dessa yoga. Preciso fazer um registro aqui de bastidores. Antes de começar a nossa live, o Vajra estava me dando uma aula aqui de como se pronuncia Yin Yoga.
Então agora eu tive um reforço aqui, que é um trava-língua, né, o Vajra. Aí você falou sobre o Vivekananda, o Swami Vivekananda. Ele é muito importante para a difusão do yoga no Ocidente, né? Ele é uma figura muito importante, né? Sim, sim. Ele, ele foi criado, ele era hindu, né, indiano, e estudou. Ele teve desde jovem foi acolhido por um mestre chamado Ramakrishna, meados do século XIX, que o acolheu e ensinou todo esse conhecimento do Advaita, Vedanta, tudo isso daí. E ele também estudou na Inglaterra. Então, ele falava inglês, dominava tranquilamente o inglês. Então, ele foi um bom tradutor do orientalês para o ocidentalês. Entendeu? Ele conseguia falar com a linguagem ocidental os conhecimentos que ele tinha da cultura hindu. E no final do século, começo do século XX, em 1902, ele participou de um congresso ecumênico que teve na Europa, e que se reuniram representantes de todas as religiões, várias religiões do mundo, né, foram todo mundo lá conversar, e ele causou muito boa impressão todo mundo, justamente por causa dessa flexibilidade que ele tinha, o conhecimento que ele tinha de todas as religiões e como ele conseguia juntar e falar de todas elas de maneira coerente. Ele causou muito boa impressão. E as palestras dele foram, então, transformadas em livros, e ele explicava as 4 formas de yoga que tinha. Esse livro, 4 Yogas, que a gente apresentou aí, são trechos de palestras deles, né? São trechos sobre cada uma das 4 yogas. Ele escreveu um compêndio sobre cada uma delas, um texto enorme sobre cada uma delas. E dele foram criadas, ele criou a primeira fundação, a Escola Vedanta, que era chamada Ramakrishna, né? E a partir dessa foi criado no mundo inteiro escolas Vedantas, tudo vindo da escola do Vivekananda. Quando o Holden me indicou o Vivekananda, eu nunca tinha ouvido falar dele, né? Não sabia, não conhecia nada. Mas ele realmente ele influenciou muito. Todos os grandes yogis que surgiram no século XX no Ocidente, trouxeram, né? O yoga, o Kri Yoga, a Hatha Yoga, todas as formas de yogas que vieram aqui para o Ocidente, todos eles conhecem e citam o Vivekananda como alguém que deu um pontapé inicial muito forte para eles, essa transmissão desse conhecimento do Oriente para o Ocidente. Vamos a mensagens aqui que estão chegando no chat. A Laísa Muraoka colocou: eu sou Hatha Yoga, que é também uma possibilidade de caminho do yoga que você falou, né, Vajra? Uma das vertentes, né? Márcia Alves, dando uma boa noite. A Pana está perguntando aqui: cadê o Samuel? Não se assuste. É um momento novo aqui do programa Consciência Próspera, em que o Samuel convidou algumas pessoas para serem apresentadores voluntários, para entrar nessa sintonia. E eu estou tendo a honra aqui de iniciar hoje, no programa Consciência Próspera, batendo esse papo aqui muito legal com Vajra Kika. José Barmac estava falando que o som está baixo, depois fizemos os ajustes, né? E inspirações do amanhecer, dando uma boa noite, é a Raquel. A Adriana Dias está dando um oi, tio Kika. Está dando um oi para você aí, está dando uma boa noite. Rosemary Gonçalves também dando uma boa noite. Andréa Matos também trazendo as suas saudações. Hoje o chat está movimentado aqui, que legal. Brenda Peretti também dando um boa noite. Então, daqui a pouco eu vejo mais mensagens. Vajra, você foi criado na cultura cristão protestante, né? E é possível ser cristão e manter o pensamento místico não dualista? Existe algum exemplo que você possa nos trazer, assim, de não dualismo no cristianismo? Bom, vamos explicar primeiro, então, o que é o dualismo. O Advaita.
conceito Advaita, ou não dualismo, A é não, Advaita é dois. Então, A, Advaita é não dois. É chamado de não dualismo ou monismo. Ele considera, quem criou esse primeiro conceito foi um jovem estudante dos Vedas, chamado Shankara, no século VIII, mais ou menos na mesma época que viveu Maomé. Shankara viveu na Índia. Ele, desde jovem, mostrava-se, conhecia muitos Vedas, estudava muitos Vedas, discutia, participava de debates sobre Vedas. E ele que trouxe essa interpretação, trouxe não, ele ressaltou essa interpretação do que já existia nos Vedas, que era o Advaita, ou seja, que Brahman, que é o criador e a criação, não é Brahma, Brahman, né? Que Brahma é um dos três deuses daquele Brahma, Shiva e Vishnu, né? É um dos três deuses da Trindade. Esse é o Brahma. O Brahman, com a fechada, na falada, é o criador e a criação, é o tudo, né? É o absoluto. Ele já é o criador e a criação, diferente do Ocidente aqui, que a gente considera somente as religiões semíticas, né? Considera o criador e a criação separadas. Esse é o dualismo que tem no Ocidente, que lá no Advaita ele considera os dois uma coisa só, o criador e a criação, e o Atman. O Atman é a alma, a essência do eu, do ser. Então, o Shankara dizia que o Atman e o Brahman eram essencialmente a mesma coisa. O eu e o todo era a mesma coisa, eram idênticos entre si. Ele dizia que essa era a conclusão que se extraía dos Vedas, então era a culminação, a conclusão final dos Vedas. Final dos Vedas é Vedanta. Então, Advaita Vedanta é o final dos Vedas que leva ao não dualismo, que Brahman e Atman é uma coisa só. O Criador e a criação, o eu e o todo. Na filosofia ocidental moderna, contemporânea, existem algumas semelhanças entre o pensamento Advaita e a fenomenologia apresentada por Edmund Husserl. Mas só algumas semelhanças, não é idêntico. Ela é uma forma, então, de entender que não existe no Ocidente, né? As religiões semíticas, elas são dualistas. Inclusive, na Índia surgiu a escola Dvaita, sem o A. Uns 500 anos depois de Shankara, lá por volta do século XIII, foi criado, então, o conceito de Dvaita, o de dualismo, para compatibilizar o hinduísmo, que era a Advaita, com as escolas, as religiões semíticas, né? O judaísmo e o islamismo e o cristianismo. Então, para compatibilizar uma com a outra, foi criado o movimento Dvaita na Índia. Mas 500 anos depois, né? 500 anos antes, foi criado o Advaita. Aí você me pergunta, então dá para ser cristão e Advaita ao mesmo tempo? Dá. Eu queria que você mostrasse uma figura agora, a figura seguinte. Essa figura? Isso. Essa figura está escrito lá em cima. De um lado está escrito fenômeno e do outro lado tem uma cabecinha e está escrito nômeno. Tá certo? Dá para ler? Sim. Eu não conheço na cultura ocidental, religiosa ocidental, mesmo ocidental, em especial na cristã, uma escola que seja Advaita. Elas são todas Dvaitas, ou seja, são todas dualistas. São todas dualistas, né? Eu não conheço escolas que sejam, mas não considero que não existe. Talvez exista alguma que não seja muito divulgada, eu não conheço, tá? Não, ali existe um tal de racionalismo cristão que eu não conheço direito, esse eu não estudei profundamente. Não sei o que eles falam lá, de repente tem alguma coisa a ver com isso.
mas eu não conheço, não, no cristianismo, uma linha não dualista. O cristianismo é todo dualista, né? Criação, Deus é Deus, diabo é diabo, né? Um compete com o outro, o eu e o todo são separados, o observador e o observado são independentes, é tudo isso daí. Então, não vejo, não, o Ocidente isso daí. Agora, você quer saber, e dá para ser os dois ao mesmo tempo, ser cristão e ser protestante, ter cultura cristã protestante, ao mesmo tempo ter um pensamento místico não dualista? Aí eu pedi para pôr essa imagem. Essa era uma das imagens também que eu tinha para explicar o que eu queria dizer aqui quando eu tive o meu despertar lá com 13 anos de idade. Existia o mundo das coisas, dos fenômenos, dos objetos, dos fenômenos, dos acontecimentos, eu estou chamando aqui de mundo fenômeno. Existia um outro mundo, que era o mundo das coisas que a gente percebia quando olhava para o fenômeno, que eu passei a chamar de nome. Nômeno por quê? É onde estão os nomes. Então, a gente olha para o mundo do fenômeno. Fenômeno significa fora dos nomes, e o nômeno significa onde estão os nomes. Então, a gente olha para o mundo e cria uma imagem. Depois eu vou elaborar um pouco mais essa imagem aí, mostrar o que mais tem aí dentro dessa imagem, na cabecinha da gente, né? Mas a gente olha para o mundo, cria uma imagem, interpreta ela, dá nome para as coisas que a gente vê na imagem. Os nomes das coisas só existem no nômeno. Não existem as coisas no fenômeno, não tem nome. Aquilo que está lá é aquilo que está lá. Eu olho para ela e falo, aquilo é uma árvore, é uma palmeira. Entendeu? A palmeira existe na minha cabeça. O nome palmeira. Coisa que está lá, ela está lá e não tem nome. Então, o que eu queria mostrar, aquele primeiro quadro, tudo era isso. Que eu tinha percebido, é muito diferente o mundo que é das coisas reais do mundo das coisas percebidas. Tá? Compreendendo isso, aí você pode compreender que o dualismo, o não dualismo, e tudo que se percebe, tudo que se cria, a ciência moderna também, ou a antiga, a ciência moderna, a religião, o pensamento místico, tudo que se cria são explicações que nós criamos no nômeno, no nosso nômeno. Não é o que está lá fora. O que está lá fora, está lá fora. Nós olhamos e criamos. Um criam uma teoria de um jeito, outros olham, criam de outro jeito a teoria, explicam de outro jeito. Uns falam que tem reencarnação, outros falam que não tem reencarnação, quando olham para os seres vivos. Né? Tudo isso é possível porque no nômeno você pode dar nome para o que você quiser e fazer o que você explicar o que você quiser. Então, você pode ser cristão, porque quem é cristão domênico, ele compreende o mundo como visão cristã. E pode ser dualista também, ou não dualista também, porque você pode olhar, um momento você olha o mundo como visão dualista, outro momento você mesmo olha o mundo como visão não dualista. Você olha uma visão em determinados casos e outra visão em outros casos. Por exemplo, isso não vale só pensamento místico, científico também. Você pode, se você quiser calcular a rota de uma sonda espacial que vai pousar em Marte, ou que vai voar até Saturno, é bom você usar a linguagem, a visão científica, usar o nômeno científico, o cientifiquez. Já se você quer consolar uma pessoa que está sofrendo, que está angustiada, que não sabe o que fazer lá, é bom você usar um pensamento mais humanista, mais, eventualmente, mais místico, mais religioso. Né? Então, as linguagens que a gente cria dentro do nômeno, ou seja, da coisa que a gente percebe quando olha para o mundo, elas são úteis para determinadas aplicações. Você pode usar uma linguagem para determinadas aplicações e para outra aplicação você usa outra linguagem. Então, você usa o advaitês para falar das coisas que se referem à compreensão total do mundo. E você usa o cientifiquez se quiser falar, quiser construir uma
uma coisa que vai funcionar aí, fazer uma bomba d'água que vai bombear água para a caixa d'água, tudo isso. Eu cientifiquei isso para calcular essas coisas. Então, não há problema em você pensar de um jeito ou do outro, porque tudo é pensamento. Uma coisa que eu vou aproveitar aqui para explicar. No nômeno, nós criamos explicações. A gente olha para o fenômeno e cria explicações. Ex significa para fora. Explicar significa dobrar. A gente dobra para fora. Explica alguma coisa. Já no nômeno, no fenômeno, as coisas implicam. É gozado que a gente fala, por exemplo, a teoria da gravidade explica por que a pedra cai. Mas a gente também fala que a teoria da gravidade implica que a pedra cai. Mas como pode a teoria da gravidade explicar e implicar ao mesmo tempo, se explicar é aplicar para fora e implicar é aplicar para dentro? São antônimos, implicar e explicar. Então, a teoria da gravidade explica que existe fenômeno, explica a queda da pedra. Ela não implica. Ela é implicada pela queda da pedra. A queda da pedra é que provoca a existência da teoria da gravidade. Pedra da queda que implica na teoria da gravidade. Porque a teoria da gravidade é uma maneira que a gente tem de explicar o mundo, é um nômeno, é uma explicação. Tá? E essas explicações normalmente são ilusórias. A gente percebe o mundo de uma maneira muito equivocada. A gente olha o mundo, vê só um pedaço dele, vê outras coisas. Eu vou falar mais um pouco sobre isso, sobre as ilusões que se formam quando a gente olha para o mundo. Tá bom? Então, não há incompatibilidade em falar de um jeito ou de outro. Quando eu estou falando de urna eletrônica, alguém aí falou que conhece, admira muito o Amilcar Bonazzo Filho. Amilcar Bonazzo Filho é um engenheiro que sou eu, né? Que se tornou um pouco mais conhecido aí por causa do debate sobre transparência do processo eleitoral eletrônico brasileiro, das urnas eletrônicas. Eu me tornei um especialista nisso. Quando eu falo lá, eu não falo em advaitez, eu falo em computência, entendeu? Então, a gente pode no nome, a gente pode ter a versão que a gente quiser para tratar do assunto conforme a necessidade que você tem. Tá? Então, é isso daí. O que é a mente? Qual que é a função da mente e do ego? Ai, ai. Bom, você vê só, você me pergunta o que é a mente. Pede para eu explicar. A mente é um nome, ou seja, está no número. Tá? Nesse meu livro aqui, eu escrevi meio capítulo só sobre significados da palavra mente. Como diversas linhas filosóficas e científicas entendem o que é a mente. Eu estudava, como eu disse, eu era muito bom para computação, programação, eu estudava inteligência artificial e tentava programar o computador para reagir como se fosse inteligente. Para isso, a gente precisa saber o que é ser inteligente, o que é a mente, onde está a mente, a razão humana. A gente vai fazer um computador que vai se comportar como o ser humano, então o que é que tem aqui dentro? Então, o que é a mente? Aí vai curar as versões que existem sobre mente, existem diversas explicações, versões sobre o que é mente. Existe o que diz que a mente é individual, cada ser tem a sua mente, que é independente da matéria. São os mais espiritualistas. Existem outros que dizem que a mente é só um fruto do cérebro, o cérebro tem um monte de conexão e quando junta tudo isso funciona e produz um efeito que parece que é uma mente, parece que é uma consciência. Né? Esses são os materialistas, que acham que a mente não tem um espírito, uma mente, uma coisa mais elaborada, que é a matéria que se comporta de uma maneira que parece que é mente. Outra maneira de entender o que é mente. Existe uma maneira muito interessante que diz que os átomos, na verdade, as partículas subatômicas, os elétrons, os prótons, têm cada um a sua protomente.
E quando um monte de átomos, elétrons e prótons formam átomos, e formam moléculas e formam os corpos, todos aqueles átomos têm protomentes que juntas formam a mente do ser que vai ter esse corpo, esses átomos. Né? É outra visão, visão atômica da mente, mente atômica, em nível subatômico até. Enfim, existem várias formas de explicar o que é a mente. Mais importante que eu acho, porque eu tenho para ensinar, para mostrar, é que tudo isso está no nome. Ou seja, são todas ilusões que a gente tem, descrições que a gente tem, né? Explicações que a gente cria. E cada um tipo de explicação serve para uma finalidade. Uma serve para você fazer uma teoria assim, que serve para tal uma aplicação. Outra, se você quiser fazer um tratamento de pessoas que está lá com comportamento próprio, está ruim, não está se sentindo bem com o seu comportamento, às vezes você fala para ele que os teus neurônios estão conjuntando de algum jeito que você sofre. Se você conseguir falar de uma maneira mais abrangente, quer dizer, a mente como um todo, falar, né, você está tendo visão disso, daquilo, você pode resolver melhor o problema. Enfim, você usa a interpretação do que é mente, que se for adequada para a aplicação que você quer. Então, o problema aqui da mente é o mesmo problema do Advaita e do cristianismo. Você escolhe o que está no nome, você escolhe o que você quiser para fazer como você quiser para tentar resolver o problema. Alguns resolvem melhor, outros resolvem uns problemas, outros resolvem outros problemas. De você usar a teoria errada que você aplica a um problema para resolver com a teoria errada, você não vai resolver. Tá? O que eu digo, que eu percebo, que eu compreendi, é que no universo tem matéria e energia. Matéria e energia que estão em movimento, não estão paradas, estão sempre se movimentando. Mas, além disso, onde tem matéria e tem energia, tem também vida e tem também consciência. Então, universo, vida e consciência, para mim, é tudo sinônimo, é tudo uma coisa só. Onde tem universo, tem vida, e onde tem vida, tem consciência. Tudo isso surge de algum jeito aí no mundo, eu não sei explicar. O que está no fenômeno, eu não sei explicar. Eu sei contar um monte de histórias que existem no mundo. Um monte de teorias que existem no mundo. Estamos ao vivo, esse é o programa Consciência Próspera. Eu estou conversando aqui com Vajrakika, tema da live de hoje, Advaita e Gyan Yoga. Bate-papo muito legal aqui, muito conhecimento, muita possibilidade de caminhos, né? Então você pode deixar sua mensagem aqui no chat ao vivo, pode enviar as suas perguntas para o Vajrakika, pode deixar sua mensagem, enviar sua energia positiva, será sempre muito bem-vinda. E o Vajra está nos falando aqui sobre esses mecanismos, né? Da mente, do ego, parou para tomar uma aguinha e agora o microfone é seu novamente. Vamos falar do ego? Existem muitas linhas religiosas, principalmente em York, que criticam o ego. Diz que o ego é a fonte de todas as complicações do mal, o egoísmo. Eu também acho, né, que tem uma certa razão nisso daí. Para mim, aqueles 7 pecados capitais que tem no catolicismo são um só, é o egoísmo. Né? Todos os 7 se derivam do egoísmo. Mas o ego, ele não está aí por acaso. Ele tem uma função. Então, o problema não é que o ego existe, tem que matar o ego, acabar com o eu. Quer dizer, quando a gente fala unir o eu com o todo, não é matar o eu e virar o todo. É compreender que o eu e o todo têm a mesma natureza. Não é para matar o eu. O que você não pode deixar é esse mecanismo que cria o ego, mecanismo que no universo que tem matéria e cria corpos e no corpo de repente aparece alguém dizendo que sou eu, que esse mecanismo que cria o ego não domine completamente
o seu pensamento a ponto de você só conseguir pensar em função do eu, só faz coisa para o eu. Que aí você perde o foco, você deixa de ver o todo. Você perde a capacidade de união. E, ó, então, o ataque ao ego não é para matar o ego, é para manter ele no lugar dele, na sua função. Você entendeu o seguinte, uma das palavras que os indianos usam para explicar aquele negócio que eu chamei de nômeno e fenômeno, que cria uma imagem aqui dentro que é diferente do que está lá fora, ou aquela imagem que eu criei, que tem um monte de imagens assim, quebra-cabeça, atrapalhando a visão da gente, os indianos eles têm um conceito muito forte, muito importante, que é chamado Maya. Maya é essa teia de ilusões que se formam quando a gente olha para o mundo. E, então, a primeira impressão que muita gente tem é que Maia é ruim. Maia engana a gente, cria as ilusões. A Maia é a fonte das ilusões, dos enganos da gente. Mas não é bem assim. Maia é o mecanismo que a gente tem, é a ferramenta que a gente tem para descrever o mundo. A gente olha para o mundo através daquela capacidade de perceber e criar imagens, e através de imagens a gente cria as imagens, cria as histórias, cria as explicações, cria os conceitos, cria a percepção de si próprio, cria tudo através de Maia. Dá nome para as coisas e fala sobre isso. E outras pessoas entendem, mais ou menos, não entendem direito, mas entendem uma parte que você está falando. E é através da palavra que surge no nômeno, a palavra é nome, está sempre no nômeno, nunca está no fenômeno. É através da palavra que a gente controla e afeta o fenômeno. A gente consegue combinar com as pessoas, vamos fazer uma plantação, vamos se organizar para fazer uma caça, vamos fazer isso, aquilo, através da palavra. E a palavra vem através de Maia. Então, Maia, apesar de criar ilusões dentro da nossa cabecinha, ela é a ferramenta que a gente tem para se comunicar e dominar o mundo, controlar o mundo. Fenômeno. Tem uma passagem na Bíblia que eu considerei muito interessante quando eu li ela, está logo no comecinho, lá no Gênesis, e diz que depois que Deus criou tudo, o paraíso, o céu, as terras, 7 dias, né? Céu, terra, lua, as plantas, os animais, criou os homens, a mulher. Chegou uma hora lá, ele chegou para mim e falou, pronto, está tudo pronto aí, você pode viver em paz aí. Sua égua vai tocar em frente à sua vida. Agora, ele disse o seguinte, agora você dará nome aos animais e às plantas e reinará sobre eles. Esse poder que a gente tem de Maia, de dar nome para as coisas, pensar que a coisa que a gente está vendo é aquilo que a gente deu nome, nos permite controlar e dominar os animais. Os animais não conseguem, não tem a palavra para explicar e não conseguem se organizar para construir, por exemplo, uma arapuca, um conjunto. Né? Consegue desenvolver uma ciência. Então, Maia ela tem uma função. Maia cria as ilusões entre as ilusões da ilusão do eu, do ego, do egocentrismo. Mas tudo isso tem uma função para a gente participar do mundo. Criar consciência e passar a descrever ela. Então, ele não é um mal. O ego não é um mal. Maia não é um mal. As ilusões que a gente tem ao olhar para o mundo não é um mal. É o jeito que a gente tem para falar. Eu estou falando aqui com vocês, tudo que eu estou falando são palavras. É tudo ilusão que eu estou transmitindo para vocês. Vocês estão criando, com as palavras que eu transmito, entra na cabeça de vocês, vocês criam outras ilusões aí dentro. O nome de vocês. Então, a questão do eu, do ego é o seguinte, não é para matar o ego, deixa ele agir, só manter controlado para fazer o que é a função dele. Tá? Muito bom. E aí, dentro dessas ilusões, tem algumas palavras, né, que surgem no meio desse estudo, que é tridimensionalidade, iluminação, muito se fala sobre iluminação, se fala também sobre sofrimento.
E aí eu gostaria de perguntar para você: é possível viver na tridimensionalidade e praticar a não dualidade? E se abaixo da iluminação só existe dor e sofrimento, o que causa o sofrimento? Olha, está voltando à mesma questão, né? Você disse bem, Diego, existem algumas palavras, tridimensionalidade, dominação, sofrimento, são palavras, estão no nome. É possível viver com umas e com outras? Sim. Você está no nome, você pode observar do jeito que você quiser, construir a teoria que você quiser e aplicar do jeito que você quiser, desde que eu acho importante não é você usar uma ou outra palavra, um ou outro conceito, uma ou outra forma de abordar conceitualmente. O problema é você compreender isso. Você saber que você está agindo no nome, não no fenômeno. Porque conceito de tridimensionalidade, conceito de sofrimento, conceito de não dualidade, são conceitos, estão na mente, não estão no fenômeno, não estão no objeto, no mundo real. Estão sempre aqui dentro. Ficar discutindo se o que eu estou vendo é assim, aí você fala, não, mas não é assim, é assado. Você fala, isso é reencarnação. O outro diz, não, não tem reencarnação. Fica discutindo, não tem sentido, cada um está tendo uma ilusão de acordo com o que está vendo. Tá? Para certas aplicações, considera que tem reencarnação e faz um tratamento. E para certas aplicações, não adianta considerar que tem reencarnação, você tem que tratar lá, o cara cortou o machucado, você conserta lá o machucado, não vai pensar que ele reencarnou. Né? Enfim, mas a gente está voltando para o mesmo problema, né? Que o importante é não confundir o nômeno com o fenômeno. As teorias, as explicações, as ilusões que a gente tem quando olha para o mundo, com as coisas que são. As coisas que são são as coisas que são. A gente continua fazendo o que quiser. Você pode contar a teoria que você quiser. Se quer, como eu disse, quer projetar a rota de uma sonda que vai para até Plutão, você usa a linguagem científica. Quer fazer outra coisa, usa outra linguagem. Compreende que é tudo linguagem. Não é nada disso é realidade. A linguagem científica, ela produz erros homéricos, né? Você vê, Einstein disse que Newton está errado. A teoria de Newton é usada até hoje, inclusive para calcular a rota que vai da sonda que vai para Netuno, aí, Plutão. A gente usa a teoria de Newton. Mas Einstein disse que a teoria de Newton está errada. É tudo ciência. Então, o que a gente pensa, não tem problema. Einstein dizia isso, não tem problema nenhum os seus pensamentos gerarem contradições. Você usa cada um para que serve. Né? Então, Possibilidades de caminho, né? sobre o sofrimento, segundo Buda, a primeira nobre verdade de Buda, que existiam quatro verdades. A primeira é que existe o sofrimento. E ele dizia que o sofrimento deriva da ansiedade de perder, de querer ter alguma coisa ou de perder o que você já tem. Né? Que existe, se existe. Eu não posso falar sobre o que é existir, o que é existir, mas é que existe sofrimento. Mas se você pensar bem, todo o sofrimento que se descreve, as quatro verdades do budismo, são sofrimentos derivados da percepção de si, da compreensão que você tem de si, ou seja, uma coisa que está no nome, a compreensão que você tem de si. Então, eu tenho medo de perder o que eu já tenho, eu tenho medo de não ganhar o que eu quero, né? Eu tenho medo de sofrer por causa de amor ou desamor, perder o emprego, é tudo relativo ao eu, os teus sofrimentos. Ou seja, é tudo fruto do nome. Você quer resolver algum sofrimento? Você pode tentar estudar algum jeito de resolver isso daí. O Buda propunha, a quarta verdade, ele propunha como fazer. Mas você precisa entender que o sofrimento
tridimensionalidade, a não dualidade, tudo existe. A ciência humana, a razão, a ciência moderna, né? Existe tudo no nome, tudo na cabeça da gente, é tudo história que a gente conta. Não é para deixar de contar história, é para saber que é história. Muito bom. Falando sobre o Advaita, quais são os grandes propagadores, né? Quem são os grandes divulgadores do pensamento Advaita? Você pode falar um pouquinho para a gente, por gentileza? Eu posso falar um pouco, mas eu não vou conseguir dar uma lista exaustiva, tá, Diego? Eu descobri que tem muita gente falando. E falando não são idênticas entre si, né? Então, esqueci de um pouquinho da probleminha de falar muito. Tem muita gente falando e são um pouco diferentes as maneiras como cada um fala, né? No século, eu falei, o Advaita começou com Shankara, no século VIII depois de Cristo. No século XIX, teve um guru muito iluminado, muito respeitado na Índia, chamado Ramakrishna Paramahansa. Ramakrishna, Sri Ramakrishna, que foi o mestre que orientou Vivekananda, que falava muito do conhecimento do Shankara. Então, o Ramakrishna, do século XIX, e o Vivekananda, que também é do século XIX, já do final, são dois homens que falam muito sobre Advaita e Yin Yoga. No século XX, na Índia já tem uma opção de outros nomes, né? O Ramana Maharaj, Nisargadatta Maharaj, que tem um livro chamado Eu Sou Aquilo, Yogananda, que veio para o Ocidente, escreveu um livro muito famoso, muito conhecido aqui no Ocidente, Yogananda. Tem um indiano radicado nos Estados Unidos, que é doutor de PhD, é professor titular de filosofia, ciências e religiões, na universidade dos Estados Unidos, chamado Ramakrishna Puligandla. Ele é indiano, criou lá, mas depois ele veio estudar e se formou nos Estados Unidos, formou PhD tudo filosofia nos Estados Unidos. Ele ensina ele conhece o ensinamento formal, padrão indiano sobre Advaita e Yoga, mas ele procura apresentar isso de acordo com a linguagem, né, que está falando da linguagem, e filosofês ocidental, como se fosse uma filosofia ocidental. Ele apresenta Jnana Yoga, ele tem um livro chamado Caminho da Verdade, The Way of Truth. Esse Ramakrishna Puliganda, gosto muito dele. Agora, existe um monte de outros aqui do século XX, a maioria deles que acabam com anda, desculpe a brincadeira, sabe? Vivekananda, Yogananda, né? Gandha, é tudo professor verdade, sabe? E existem muitos deles. Tá? A maioria deles, depois de Vivekananda, a maioria deles foram fundando sociedades, ou sociedades Vedantas, ou sociedades Ramakrishna, pelo mundo afora. Na Europa, nos Estados Unidos, na Oceania. Então, existem muitos aí, tá? No Ocidente, também existem aqueles que foram estudar, conheceram, alguns foram estudar lá na Índia, outros estudaram aqui no Ocidente mesmo, e divulgam de uma maneira mais ocidentalizada o pensamento Advaita. Muito conhecido era o Alan Watts. O Alan Watts era um inglês que viveu nos Estados Unidos, já morreu. Ele deixou muitos vídeos, tem muitos vídeos do Alan Watts, e já tem aqui no Brasil, tem uma sociedade que
pegou vários vídeos do Alan Watts e traduziu, pôs legenda em português. Tem bastante vídeo do Alan Watts, com legenda em português, explicando tudo, inclusive essa parte do Advaita e do Yoga, que explica com a linguagem bem ocidentalizada, já não é tão... Ele fala palavras hindus, mas já está bem ocidentalizado. Também aqui no Ocidente tem o Peter Marchand, que eu gosto muito. Peter Marchand é um professor belga que estudou lá no Ashram, na Índia, e aí voltou para a Bélgica e criou o Ashram dele lá e ensina Vedanta, né? O Advaita Vedanta. Eu gosto muito do livro do Peter Marchand, que é uma yoga, grande yoga é verdade, um negócio assim. Outro que eu gosto muito, muito mesmo, esse é jovem, inclusive, chama Paul Smith. Esse Smith é sem o H no final, é S-M-I-T, Paul Smith. Ele é holandês, é jovem, é muito divertido, ele conta as coisas com... e ele explica de uma maneira bem ocidentalizada. Ele já usa poucas palavras, e fala em não dualismo, mas ele usa poucas palavras hindus, né, na explicação dele. Eu gosto muito do Smith, muito divertido, muito fácil de entender o que ele fala. Eu, inclusive, fiz a legenda para 2 vídeos dele, coloquei no meu site ali. No site do meu livro tem 2 vídeos na página do meu livro no YouTube, tem 2 vídeos do Smith, eu pus legenda em português. Falam justamente sobre a percepção do eu. Né? Onde está o eu? Você pensa que você é. Ainda no Ocidente tem o Modi, um jamaicano, artista, escritor, que estudou na Índia e depois ele criou o Ashram e agora, primeiro na Inglaterra, agora em Portugal. Ele tem um Ashram em Portugal, mas ele não fala português, ele fala inglês. O Modi tem um grupo muito grande de seguidores. Né? Também o que ele fala é muito próximo da Advaita Vedanta. Tem o Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, aquele que escreveu o livro Aqui e Agora, né? Muito conhecido também fala um pensamento muito de forma ocidentalizada, mas o que é sobre não dualismo, não dualidade. No Brasil, tem uma pessoa que eu conheci, um vídeo dele, chama Marcelo Rezende, gostei muito do vídeo, é muito detalhado. Esse já é mais tradicionalista, ele fala de uma maneira mais de acordo com o ensinamento original da Índia, né? Aqui no Brasil existe a Ordem Ramakrishna no Brasil, São Paulo. Quem quiser pode procurar. Lá tem bastante material. E eu descobri recentemente 2 grupos, 2 páginas na YouTube. Um chama Colectários com 2 L's, Colectários. O outro chama Corvo Seco. Corvo, bichinho que outro, seco. Tanto Colectários como Corvo Seco tem vídeos muito bons no YouTube, tudo sobre Advaita Vedanta. Sugiro também procurar, só procurar lá no YouTube, né? Canal Colectários, canal Corvo Seco. Então, agora eu não estou sendo exaustivo, tem muita gente que fala e produz, e eu já conheci, mas não dá para falar todo mundo, não lembro nada de todo mundo também, que fala sobre, divulgam esse pensamento. Eu acho que está até crescendo um pouco o número de praticantes e conhecedores do Advaita Vedanta. Muitas possibilidades de caminho, né? Vajra, dentro da pauta que a gente desenvolveu aqui, a gente ainda teríamos um caminho longo pela frente aqui, né? E já estamos aqui com 1h30 de live, então imagino aqui talvez uma segunda parte para esse bate-papo, né? Mas antes da gente caminhar aqui para o nosso encerramento de hoje, né? Para a gente encerrar a nossa live de hoje, gostaria que você deixasse assim os seus contatos, as suas redes sociais, algum curso que você esteja desenvolvendo, enfim.
fazer a sua divulgação. Olha, Diego, eu não tenho dado cursos, nem palestras, nem nada. Aceitei dar essa palestra que fui convidado pelo Samuel. Sou muito grato a ele pela oportunidade que ele deu ano passado para a gente falar do Mahalila. E aceitei, então, falar sobre o... Mas eu mesmo tenho me recolhido, mantido em recolhimento. Eu moro numa casa aqui na cidade de Santos, que eu chamo de Casa Kika, Ashkan, Arte e Agnose. É um retiro que eu estou construindo aqui e não divulgo muito. Eu tenho uma página sobre o meu livro, esse livro aqui chamado o, a, o Homo Sintes Ego, o que você quer dizer com isso? O endereço é www.brunaso.eng.br/livroisso.htm. Ali nesse livro explica algumas coisas sobre o livro. Tem outra página do Magalila que você já divulgou. Eu tenho uma página do Vajra Kika também na internet, que é o Brunaso, que é o nome, ponto .eng, engenheiro, brunaso.eng.br/Vajra Kika. Aí nessa página tem textos meus, tem alguns vídeos, textos, vídeos de outras pessoas que eu acho interessante, link lá. E é isso. Estou à disposição de quem quiser entrar em contato por esses canais. Eu tenho um canal no YouTube também, procura Lavagem Kika, que tem um canal no YouTube, pode entrar em contato comigo, pode fazer perguntas, estarei à disposição de responder qualquer coisa. E se quiser marcar uma segunda palestra para continuar o resto da pauta, aí faltou quase metade, né? Temos aí temos mais, acho que umas 3 lives para a gente desenvolver, porque de fato é um conteúdo muito profundo, né? Então, assim, eu estou muito feliz, estou muito honrado de ter a oportunidade de bater esse papo aqui com você, de aprender tanto. É uma verdadeira aula. Com certeza depois eu vou assistir esse conteúdo gravado novamente para eu absorver Aqui mais. tem a pauta sobre Dattatreya, quem foi Dattatreya, né? Sim. Sobre os princípios, o princípio da sobreposição. Deixa eu mostrar só uma foto que eu acho muito interessante, Claro. e ilustrar a sobreposição. Vai pegando, caminhando com elas aí, eu mostro. Vai. Não, volta. Essa daí. Essa é bonita, olha aí. Essa foto, ela ilustra o princípio da sobreposição que existe no Advaita Vedanta, na Yin Yoga. O princípio da sobreposição é aquilo que eu falei. A gente olha para o mundo fenômeno, cria uma imagem na nossa cabeça, nome. E o que a gente cria existe no nome, existe na nossa cabeça. A gente pensa que o que está na nossa cabeça está na forma, não está na nossa cabeça. Essa imagem ilustra isso. Tem uma paisagem no fundo, com 4 árvores verdinhas, um solzinho, lá se pondo, e tem um homem e um cachorro olhando essa paisagem. O cachorro olha e vê 4 árvorezinhas verdes e um solzinho. E o homem olha e vê um monte de história, um monte de coisa, um monte de acontecimentos, vê pessoas, vê objetos, vê sentimentos, vê... Isso é a sobreposição, é o princípio da sobreposição que existe na linha yoga, que eu queria explicar isso, eu não sabia, só quando fui estudar que eu percebi que já tinha gente falando disso. Essa capacidade que a gente tem de olhar para o mundo e colocar um monte de coisa sobre ele, pensando que o que a gente está olhando, vendo, né? Está lá fora, e não está na nossa cabeça. Esse é o princípio da sobreposição. Esse desenho eu não achei na internet. Muito bom, muito bom. Representa muito bem o que você falou, consegue simbolizar muito bem o que você trouxe aqui para a gente. Vajra, então antes da gente encerrar aqui o nosso encontro de hoje, gostaria, por gentileza, que você deixasse aqui uma mensagem final para quem acompanhou a nossa live aqui, mandou mensagens no chat, e para quem vai acompanhar depois esse vídeo gravado. Bom, o que eu posso dizer? Eu, quando falo sobre essas coisas, eu percebo que
é um pouco difícil para as pessoas compreenderem que o que elas pensam sobre si próprio é ilusão. Ela fala, eu sou isso, eu sou aquilo, eu penso isso, eu acho isso, eu estou vendo isso, é assim. Mas é ilusão. O que eu digo não é que você deva esquecer a ilusão, ou falar, não, abandona, esquece, não pensa mais nada. Vira um nihilista e pensa nada. Não, você pode continuar pensando e ter ilusão. Você só precisa lembrar que é ilusão que você está pensando, meu Deus. Não entra em discussão sobre se existe reencarnação ou se não existe, se existe espírito ou se não existe, se a ciência moderna vale mais do que o pensamento religioso ou não. Não entra nessa discussão, que essa discussão não tem fim, não tem solução. É tudo fenômeno, é tudo nômeno, está tudo conversa, é tudo conversa que a gente fala. A gente pode falar em cientifiquez, pode falar em mistifiquez. Não entra na discussão. Pode continuar pensando, pode continuar achando, e só saiba que você está tendo ilusões, que o mundo está acontecendo lá fora e que no mundo tem vida, consciência, e na hora que você compreende isso, fica muito mais fácil de viver. O sofrimento fica muito.